que a graça e a doce paz do Senhor continue repousando sobre a sua vida. Eu queria refletir com você a respeito das tentações da vida. Queria buscar um texto lá de Lucas, no capítulo 4, versículo 1 e 2, que fala sobre a tentação que sofreu o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. O texto bíblico nos diz: Jesus, cheio de Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Interessante pensarmos primeiro no lugar que Jesus estava quando foi tentado. Jesus foi tentado no deserto. O deserto, a condição de sobrevivência é péssima, para não dizer que chega a zero. No deserto, você sente muito calor durante o dia e muito frio durante a noite. É muito ruim para qualquer vida se desenvolver. Por isso é um lugar de desolação. O deserto, ele não só nos coloca em um momento muito difícil de vida, mas ele também nos traz a solidão. Assim Jesus estava quando foi tentado pelo inimigo no deserto. Mas eu queria te propor 3 motivos pelos quais Jesus foi tentado. O primeiro é que Jesus foi tentado para comprovar aquilo que está escrito em João, no capítulo 8, versículo 29, quando o próprio Deus fala sobre Jesus e ele diz: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Meu Filho amado que faz a minha vontade." Meu irmão, apesar da tentação, apesar do momento difícil, é possível sim fazer e viver a vontade de Deus. Nós temos que perceber mais à frente, quando o diabo diz: "Se és de fato filho de Deus, transforma essas pedras em pães." Ora, ele coloca em dúvida a natureza de Cristo. Mas Jesus passa pela tentação, resiste a tudo aquilo, comprovando que ele é sim o Filho de Deus, e é o Filho de Deus em quem Deus tem prazer. Que Deus tenha prazer na minha vida, que Deus tenha prazer na sua vida. Mas o segundo motivo pelo qual Jesus passou por essa tentação também foi para revelar as táticas do inimigo, as sutilezas que o diabo coloca. Aparentemente, na primeira tentação, parece que o diabo está preocupado com Jesus. Quando ele vê Jesus com fome, ele diz: "Transforme essas pedras em pães, se tu és o Filho de Deus." Ali parece haver uma preocupação, mas não era preocupação. Era de fato uma armadilha. E o Senhor responde para ele conforme as Escrituras. Jesus vence a tentação através das Escrituras. Cuidado com as sutilezas do inimigo, que às vezes ele pode ver a sua vida, que as coisas não estão muito boas e querer colocar algumas propostas que não são de acordo com a vontade de Deus, que vai entristecer o coração do Senhor. Seja um filho amado em que Deus tem prazer. Mas o terceiro motivo pelo qual Jesus passou por essa tentação é porque ele, como nosso sumo sacerdote, ele sabe quais são os nossos sofrimentos. Ele sabe sobre as nossas dores. É muito claro isso lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo 16 ao 18, quando diz assim: "Pois é claro que não ajuda aos anjos, ele não ajuda aos anjos, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para que se tornasse sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer os que também estão sendo tentados." Ele é o nosso socorro. Ele passou por situações muito difíceis e venceu para nos socorrer, para que nós possamos vencer e vencer em nome de Jesus. Se você está passando por alguma tentação, se você até mesmo caiu em alguma tentação, Jesus pode te socorrer.
Por isso mesmo ele ensinou aos seus discípulos na oração do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Como filho amado de Deus, não ceda às tentações dessa vida. Cuidado com as armadilhas do inimigo e confie em Jesus, porque Ele pode e vai te ajudar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque podemos contar com o Senhor em todo e qualquer momento. Pai, eu te peço pela vida de cada irmão, cada amigo que assiste agora essa devocional. Cobre os teus filhos, ó Deus, livrando-os de todas as tentações, livrando-os do mal, Senhor. Nós cremos em Ti, confiamos somente no Senhor. E se caso haja alguém, ó Deus, que cedeu à tentação, que o Senhor, com o Teu poder, restaure, ó Deus. Faça a obra que só o Senhor pode e sabe fazer. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.